Então, eu percebo, cara, que a situação está tão caótica, está tão... sendo direto, existe uma frase que eu li recentemente que diz assim, que um grande filósofo disse, tá? Que os grandes feitos heróicos da humanidade, ironicamente, eles sempre foram feitos assim na situação adversa e não na situação ideal, porque se tratam de política, né? E este filósofo também dizia, né, que a política não é feita de ideias apenas, não são coisas abstratas, puramente instituições, não, pessoas. E aí, cara, eu percebo que a situação na realidade, tá? Está tão confusa, está tão, sabe, vai para lá, vai para cá, que um dos poucos movimentos que supostamente, por que supostamente, faz uma oposição séria, e assim, no ramo econômico podemos até dizer que vai, mas assim, claro que a cultura, a tradição, a moral, sim, a religião, principalmente a religião, todo o país, cara, todo o país é feito de três coisas: língua, religião e alta cultura. Eu vou provar, tá? E o que acontece? É porque muitos liberais, cara, tipo assim, é tipo ANCAP, sabe? Ah, não, a gente tem que tirar o Estado, tem que tirar a religião da jogada porque vai dar teocracia. É tipo Antônio Miranda, sabe? Tipo, o Estado é laico e o cara é ateu militante, e daqui a pouco, vamos promover o ateísmo militante. Por quê? Porque o Brasil é uma teocracia. Chega nesse nível, tá? Mas voltando aqui ao MBL. Olha, eu confesso que o MBL é um movimento assim, ele tem uma estrutura, como eu falei agora, se tratando de política, tem que ter planejamento, tem que ter prudência, enfim, né? E o que acontece? O liberalismo, historicamente, vamos começar assim, vamos pegar pelo mais fácil, né? Vamos pegar pela questão econômica. Por quê? Porque economia é só economia, já a cultura envolve o quê? Educação, saúde, papapá, né? Tradição religiosa, calendário litúrgico, enfim. Vamos começar pela economia. O MBL, assim como grande parte dos movimentos liberais, né? Poderia até dizer liberal não só no Brasil, como também no mundo todo, tá? O liberalismo existe há séculos. E aí o que acontece? O problema, cara, central assim de muitos movimentos liberais, incluindo o MBL, que muito provavelmente é assim, porque eu não conheço de fato todos os membros, tá? O que eu conheço mais são os principais, assim, né? O Arthur Duval, a senhorita Amanda Vettorazzo, que foi até perseguida, né? E eu dou aqui o meu apoio, tá? Porque, cara, sendo direto, mulher empoderada é mulher armada. Então se depende de mim, cara, essa moça aí, sabe o exército de Israel? Sabe aquelas mulheres lá, tudo com fuzil assim, é sério, não tô nem aí, tá? Claro que eu tô falando aqui da posse. O porte de arma é outra coisa, tá? Mas posse, né? Eu não defendo nem que você tenha o direito de ter arma. Eu não defendo nem que você tenha arma, mas que você tenha o direito de ter arma. É uma outra coisa, tá? E a esquerda finge que não sabe essa diferença. Então, tem o senhor Kim Kataguiri, né? E aí o que acontece? O problema, cara, porra, parece que é unânime. Tipo assim, os liberais, eles têm uma... Mas é unânime. Esses caras sempre querem focar na economia. Tipo, vamos lutar pelo livre mercado. Gente, se você pegar o processo histórico, histórico-econômico, de fato, Marx ele pregava uma economia 100% estatizada, uma economia centralizada. Por quê? Porque, de acordo com Marx, a sociedade, né, capitalista, ela era exploradora, que tinha lá a opressão, não sei o quê. Aí o que o cara me faz? Vamos criar uma sociedade igualitária, sem classe, sem hierarquia, sem dominação, sendo que ele mesmo confessou no jornal Gazeta Renana, um jornal londrino, em 1849, que as classes e as raças que não se adaptarem às novas condições de vida, às condições revolucionárias, devem ser submetidas à dominação. Porque na cabeça dele, somente o proletariado tem a visão objetiva da história, sendo que ele não era proletariado. Então, o que acontece? Ele não era proletário, né? O Lenin também era filho de aristocrata. O cara, todo mundo ali era burguês, cara. Todo mundo, tá? O Fidel Castro, né? O Hugo Chávez, o Maduro, porra, ele tá comendo tudo e o pessoal não tá comendo nada, tá? Daqui a pouco ele tá... Então, o pessoal do comunismo, o socialismo, de fato começou com a economia 100% estatizada. E aí chega um Ludwig von Mises da vida, né? E ele demonstra assim em poucos, olha o raciocínio do cara. O cara consegue refutar essa porra toda em 20 segundos, tipo assim,
Você quer uma sociedade assim, você quer uma economia 100% estatal? Vamos lá. No socialismo não existe mercado. Se não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço, portanto, não há economia socialista. Portanto, o socialismo não se sustenta. E o próprio Lenin, veja você, o próprio Lenin, ele descobriu isto. Tipo assim, ele descobriu que a economia 100% estatizada é impossível. Por quê? Pega lá o vagabundo, o demônio do Stalin, né? Lá na União Soviética. Ele, sabe, o Holodomor, né? Holodomor, né? Aquele fato histórico que a esquerda esconde a todo custo, de que Stalin, Joseph Stalin, ditador comunista e ateu militante da União Soviética, vai ver o cara era até satanista, porque para mim não tem tanta diferença, tá? Ateu militante, satanista, para mim é a mesma coisa, é quase a mesma coisa, na prática. Ele mandou a polícia soviética, olha o sofisma, confiscar o caralho, você roubou a comida, os grãos, né, as sementes, porque a Ucrânia naquela época era o quê? Feudal, né, tipo assim, era agricultura, né? E aí o que o cara faz? Ele manda a polícia lá roubar tudo, sabe? Os bandidos de farda soviéticos roubar tudo e o pessoal camponês ficou sem comida. E só nessa canalice aí ele matou 5, 6 ou até 7 milhões de ucranianos. A gente não sabe assim, os dados oficiais, né? A documentação, vai ver até a documentação que os grandes historiadores foram atrás, mas vai ver os caras queimaram, sei lá. Tipo, não dá pra saber assim exatamente, né? E o que acontece? O cara matou só nesse negócio aí 6 milhões de pessoas por aí, né? E aí, tipo, por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele tinha que fazer o PIB subir. E ele quis fazer o PIB subir na marra, roubando a comida e botando lá para dizer que é produção estatal. Sabe? É isso. Então, ele sabia que a economia 100% estatizada, centralizada, não funciona. Por quê? Porque, porra, como o Mises falou, né? O mercado, ele depende não de uma centralização, mas de uma... Como é que é? O mercado, ele se retroalimenta. Como assim? Leia lá o livro do Ludwig von Mises, A Mentalidade Anticapitalista, logo no início, perto do prólogo, ou até no prólogo, porque eu não lembro bem, né? Ele fala que, em última análise, quem define o mercado é o consumidor. De que adianta você fazer uma Ferrari, você fazer um Fusca, sei lá, se ninguém pagar, né? O pessoal aí do vídeo, já que eu tô falando de política, de guerra, né? Aí o pessoal do Call of Duty, né? O pessoal essa comunidade game aí, né? Idiota, né? Não, a gente tem que, sabe, tipo, os caras botam o Call of Duty por 300 paus pra ter uma campanha de 3 horas. Aí o Kim Kataguiri vai gostar disso. Ele joga videogame, né? Aí, não, Call of Duty, pô, custando 300 paus, uma campanha de 3 horas, porra é essa, velho? E o Season Pass, tipo, os caras botam o jogo nos Estados Unidos por $60 e o Season Pass é 50. Tipo, você vai pagar $50 pra ter o quê? Um quarto do jogo, 2 mapas a mais, 3 armas a mais, assim, de Season Pass, entendeu? Então, cara, quem define essa porra é a gente. Quem define se o Elon Musk vai pra frente é a gente. Tipo, a gente não, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu tô detonando tudo isso aí, tá? Eu vou falar de inteligência artificial, do porquê que a inteligência artificial vai ser o pior erro da história da humanidade. Eu vou provar isso, tá? Depois. Mas voltando aqui, né? Porque eu sempre gosto de detalhar, né? Eu sempre falo isso, né? Então, cara, os comunistas, eles já sabem que a economia 100% estatizada é impossível. Por quê? Porque o próprio Lenin, na União Soviética, ele usava de contrabando. Ele usava assim, ele misturava a economia estatal com a economia privada para fomentar o comunismo, né? E pior, ele nem quer o comunismo, porque tem o socialismo e tem o comunismo, mas o comunismo, assim, o que interessa ao socialismo é o que? É a concentração do poder. Por quê? Porque a mentalidade revolucionária, ela, assim, ela não consiste literalmente assim, em abolir o Estado, tipo Marx, né? Abolir, não. Eles só querem, assim, tem o discurso, tem a propaganda. Nós queremos o poder para criar uma nova sociedade. E para criar a nova sociedade, o negócio lá na frente, né? Vai haver um processo, tipo assim, é tipo uma historinha, né? Tipo, tem o início, o meio e o fim. O início é o estudo, os caras vão conhecer a história, vão conhecer a sociedade. O meio é a revolução, na base do poder, pode ser uma revolução armada, pode ser uma revolução cultural, através de Antônio Gramsci, né? Ocupação de espaço, universidade, mídia, igreja, enfim, né? E quem elegeu o Lula no Brasil foi a CNBB, tá? Até os comunistas sabem que a igreja católica é que formou o Brasil, e os próprios católicos não sabem, liberal também não sabe, anarcocapitalista também não sabe, enfim, né? Eu também não sabia antes, né? Eu não nasci sabendo. E aí, o que acontece? Quando chega a parte do poder, né, a parte da revolução, rola uma desonestidade na cara dura. Tipo assim, eu falei do início, do meio, que é a revolução, e o fim. Problema, não precisa ter fim. Por quê? Porque,
Tipo assim, quando um cientista honesto vê que a teoria dele não bate com a realidade, ele muda a teoria. Quando um cientista esquerdista, né, usa, tipo assim, o pessoal da teoria da evolução, né, que foi usada para fomentar o nazismo, não, quando a teoria da evolução, tipo, quando uma teoria não funciona na realidade, ele tenta mudar a realidade. E aí, o que que me faz? O que que eles me fazem? Judith Butler. Ideologia de gênero, que não é nem uma ideologia biológica, é uma ideologia, assim, social. Tipo assim, é uma teoria social. Não tem comprovação científica. Ah, você não nasce homem, você não nasce mulher. É uma construção social. É pura, eu não vou falar heresia, eu vou falar assim, tipo, é pura, sabe, balela mesmo. E aí, cara, os liberais até hoje ficam batendo só no ponto econômico. Não, nós temos que lutar contra o livre mercado. Cara, os comunistas sabem que tem que ter livre mercado. O problema, mas por que eles não liberam o mercado 100%? Agora que eu falo. Como uma economia 100% estatizada é impossível, né? Como foi que os comunistas descobriram isso? Eles invadiram lá o escritório de Berlim, né, que ficava, o escritório do Mises, que ficava, acho que era na parte oriental de Berlim, né? Acho que era aí, né? Eles invadiram lá, os russos invadiram a porra toda e viram lá os documentos do Ludwig von Mises e decidiram estudar. E rapaz, não é que o homem estava certo, o que a gente faz? Bora maquiar. Como é que foi essa maquiagem? Qual foi o nome dessa brincadeira? Fascismo. O que é fascismo, Vinícius? Sério, o liberal não sabe disso, tá? Muitos liberais não sabem. Tipo, o Arthur Duval uma vez perguntaram para ele, o que é fascismo? Aí o Arthur Duval falou assim, é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Tá, isso é uma frase do Benito Mussolini, mas cientificamente falando, o que é o fascismo? Eu vou te explicar, tá? Pode ser até que o Arthur Duval saiba hoje, porque esse vídeo aí foi um tempo atrás que eu vi, né? Tipo, porque foi a única vez que eu vi ele explicando o que é o fascismo, mas parece que liberal, assim, a maioria não sabe, né? O fascismo, gente, o que é... Vamos pegar pela semântica da palavra. Fascismo é uma palavra italiana que vem de fasces, F-A-S-C-I-S, fasces. Fasces é uma palavra que significa feixe de varas. Tá, mas o que tem a ver? A ideia do feixe de varas é que um feixe de varas, ele é mais eficiente do que uma vara apenas. E aí a conclusão teórica do negócio é que o direito coletivo deve estar acima do direito individual. Pô, agora foi, né? Agora entendi. Tô entendendo, né? Presta atenção. E aí, cara, dá aí um treco chamado coletivismo. Só que quando eu falo coletivismo, eu não tô falando de cota, pô, o cara... Não estou falando de cota somente, não. Tô falando, não é nem primeiramente isso. É que o coletivismo é basicamente o quê? O fascismo, ele é um governo, a ideia fascista é o quê? Um governo centralizador que se alia com diversos grupos econômicos e juntos eles decidem o destino de tudo. Por exemplo, já que não dá para criar uma economia estatal e o livre mercado absoluto vai quebrar a revolução, porque nós precisamos do Estado. O Estado tem que mandar na porra toda, não é o mercado. Então o comunista pensa assim. Então ele faz o quê? Ele faz uma mescla. Ele mistura a economia privada com a economia estatal. Como? Ele se junta, por exemplo, com os grandes empresários. Porra, quem financiou o nazismo? A Ford. Quem é que financia, sabe? Quem é que financia aí o Jorge Soros mesmo? O Jorge Soros, ele é um metacapitalista que, com a fortuna dele, com o dinheiro que ele usa, ele é um cara muito poderoso, ele pertence, ele é membro de uma das famílias mais ricas do mundo, e ele usa esse dinheiro para influenciar a política mundial. Então o que o cara faz? O cara é banqueiro, o cara é empresário, sabe? Ele tem lá a Open Society Foundation, né? E é de lá que ele manda dinheiro para Black Lives Matter, Clínica de Aborto, Planned Parenthood, né? Ele manda dinheiro para movimento LGBT, ele traz os islâmicos para cá. Para quem não sabe, o bloco globalista, não posso falar a palavra, ele se divide em três, né? Eu não posso falar a palavra, islâmico, russo, chinês e ocidental. O Jorge é do ocidental. Ele tá mexendo aqui primeiro. E aí, ele financia a porra toda. Por quê? Porque a revolução... Gente, ANCAP também não entende isso. E eu vou provar depois que o anarcocapitalismo favorece a esquerda diretamente. É esquerdista, é revolucionário, tá? Eu vou provar isso. E aí o que acontece? O Rafael Lima vai ficar puto, mas ok, tá? O que acontece? O Jorge Soros, ele é um... Não posso falar o nome, eu esqueço, cara. Ele é um metacapitalista que, tipo assim, ele se junta com os maiores grupos empresariais do mundo. Tanto é que quem controla a mídia americana são 6 grupos empresariais. É eles que decidem o que é que sai, o que é que entra. New York Times, é eles que decidem, sabe? E aí o Trump mesmo, tipo, chegaram a falar assim que não, a Hillary Clinton tem 90% de chance de ganhar do Trump, tipo, na cara dura, tipo, os caras botaram isso.
E quem financiou a campanha dela foi o Soros. Foi ele, tá? Ele até deu uma entrevista, né, dizendo assim que não, nós temos que criar uma nova ordem mundial. Tipo, ele gaguejou, né, na hora, ele não queria falar, né? Ele errou, é burro. Ele falou, não, nós temos que criar uma nova ordem econômica mundial, tipo, né? É porque ele quer investir na moeda da China para disputar com o dólar, então, né? Então, o liberal, ANCAP, esqueça essa porra de ideia de achar que esquerdista quer estatizar a economia. Não, velho. Porém, o Rafael Lima, ô Rafael, cara, você é um cara inteligente, cara. Você poderia me dar aula de Bitcoin. E eu assistiria, tá? Tipo assim, até o outro. Cara, o Rafael Lima até que vai, mas o Cogos, cara, eu não consigo olhar na cara desse vagabundo. Por quê? Porque o cara se diz católico e o cara agora é bolsonarista. Tipo assim, o cara é anarcocapitalista e vira político. Ele fala que ele passou a vida inteira falando que imposto é roubo e agora tá aí pegando fundo eleitoral. E o cara se diz católico, tá se metendo com uma pseudo-direita, que ali é tudo protestante. Tipo, não é possível ser protestante conservador ao mesmo tempo. Eu já provei isso em 2 vídeos diferentes, uns 3 vídeos diferentes, já falei isso. E o cara se diz católico e aí ele fala assim, não, que no juízo particular, depois da morte, né? Não, na hora do juízo particular, Jesus vai perguntar para você por que você não votou no Bolsonaro. Aquele Bernardo Kister, a mesma coisa, sabe? Pediu dinheiro para fazer o filme dele e não deu notícia, tipo, depois, sabe, processou o Nando Moura porque o Nando Moura xingou ele. Cara, olha, velho, os maus católicos, olha só, antes de continuar aqui com os liberais, né? Os maus católicos, os protestantes e, em terceiro lugar, os comunistas, são a pior desgraça que existe, cara. Tipo assim, eu tô falando assim, a ideia, né? Não tô falando que eu odeio os caras, eu não odeio vocês, eu odeio o que vocês fazem, tá? Então, em primeiro lugar, os maus católicos, em segundo lugar, os protestantes ou protestantes, e em terceiro lugar, os comunistas, os revolucionários, porque, cara, vocês estão fazendo... Eu não odeio vocês, eu odeio o que vocês fazem, tá? É pra finalizar, né? Então, vocês estão fazendo isso aí, tá? E o que acontece? Ateu militante também entra nisso, tá? Então, o que acontece? O Jorge, né? Ele faz isso. Então, o liberal, ele até hoje, cara, acho que já faz uns 100, 200 anos que os caras ficam nesse negócio. Nós temos que lutar pelo individualismo. Meu filho, individualismo e coletivismo não são coisas opostas, são coisas que se complementam dialeticamente na prática e só. Por quê? Porque de que adianta você passar a vida lutando pelo individualismo? Não, cada um faz o que quer. Tá, aí a sociedade vira um caos, porque vai virar uma espécie de anarquia, e aí pronto, entra o coletivismo. E o coletivismo também vai piorar a situação, e daqui a pouco vai aparecer um outro liberal falando que é para botar individualismo, depois coletivismo, depois vai ficar nessa palhaçada para sempre. Ad infinitum, né? Isso é para quem não gosta de religião. Vou usar aqui uma expressão latina, tá? Uma expressão do latim, é a língua da Igreja Católica, né? Do Império de Roma, né? Ad infinitum. Vai ficar nisso. E, porra, 18 minutos. Eu não gosto de fazer vídeo grande, não, mas tem que falar, velho. Porque o MBL, assim, o liberalismo é uma coisa assim, chocante, assim, na história, né? Então, temos que chamar os jovens para lutar por causas econômicas. Ô, velho, os jovens de 16 anos, de 18 anos, eles não têm nem sequer responsabilidade econômica. Tipo, quem paga imposto é o pai dele, não é ele. E vale muito mais a pena você... Como é que é? Vale muito mais a pena você chamar os jovens, por exemplo, para combater a revolução sexual. Por quê? Porque o moleque de 15, 16 anos, ele não está mexendo com cartão de crédito, com poupança, mas ele está mexendo. As meninas lá se oferecem para ele, e ele, me segue aqui no Instagram e pronto. E pior, né, que tem pai que incentiva, né, tipo assim, garoto, faça mesmo, pegue mesmo, papapá. Aí a menina fica grávida e o cara, vou lhe bater porque você fez o que eu mandei. Tipo, o menino se prostitui com a menina lá e o pai bate nele porque ele fez o que o pai mandou. É isso aí, né? A revolução sexual fez isso, né? Então vale muito mais a pena você chamar os jovens para combater isso. Por exemplo, qual foi um dos poucos países, se não o único país que realmente combateu a AIDS? Veja você, tá? Uganda. País da África, Uganda. A Uganda foi um dos pouquíssimos países que combateu a AIDS assim mesmo. Tipo assim, velho, você tem uma mulher só, você não pode ter duas. Velho, pare de ficar indo pra... Tipo, se a menina tá sozinha em casa, não vá pra lá. Tipo assim, peça a permissão dos pais. Foi assim que combateu. A revolução sexual foi combatida e os caras venceram a AIDS. Os caras escondem que os homossexuais vivem muito menos do que os heterossexuais. Por quê? Porque entra nesse negócio aí de indústria pornográfica. E deu isso aí. Tem até um vídeo muito... Cara, eu não consegui ver aquele vídeo de atores pornográficos gays que morreram, assim, muito, em massa, tipo assim, a quantidade de atrizes e atores pornográficos que morrem com
doença, insuficiência cardíaca, porque tá toda hora fazendo aquilo ali, né? Não tá respirando direito. Os médicos não curam, só quer saber de melhorar o desempenho sexual ou de prostituição. É horrível, cara. É terrível aquilo ali, tá? E aí, cara, o pessoal também não sabe que as leis trabalhistas vieram do pessoal do MST, tá? O pessoal da CUT fica falando, a direita é fascista. Mas os direitos trabalhistas foram colocados por Benito Mussolini, pelas cartas del Lavoro. As cartas del Lavoro foram usadas como base para colocar as leis trabalhistas no Brasil. Ou seja, as leis trabalhistas vêm da Itália fascista, da ditadura fascista. O próprio Lula fala, eu admiro Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um governo fascista mesmo que a gente teve. E embora o Getúlio Vargas fosse um homem de alta cultura, tipo assim, ele parecia que conhecia Nietzsche, né? Tipo assim, ele leu Nietzsche, né? Embora o Getúlio Vargas fosse um cara de alta cultura, a gente quase apoiou Hitler. Por causa do Getúlio Vargas, a gente quase apoiou Hitler. Lá nos anos 30, é isso. Então, isto aqui é uma crítica, né, que eu faço ao MBL, né? E assim, eu só tô falando aqui da economia, tá? Só tô falando da economia, porque se eu falar da cultura, cara, rapaz, o liberalismo, só nessa palhaçada de, não, vamos combater a igreja católica porque é muito... Tipo, os liberais parece que também não entendem, né? Que existe uma gigantesca, um abismo, uma infinitude entre catolicismo e protestantismo. Então, os liberais lá da Revolução Francesa, né? Não, vamos colocar aqui, vamos quebrar o poder da igreja católica porque é muito moralista. Não. Moralista mesmo é o protestante. Por quê? Porque os católicos têm os sacramentos, né? Ô, velho, você... Cara, meu filho, se você traz sua esposa, não faça mais. Se você se masturbou, não faça mais. A gente sabe o que vai fazer. Mas nós temos paciência com você, por quê? Porque você tem amor a Deus, você tem amor ao Cristo, você quer melhorar. E, sobretudo, você não quer matar as pessoas porque elas pensam diferente de você. Os comunistas querem, os liberais naquela época também quiseram, protestantes também quis quebrar um monte de imagem lá no passado, e até hoje tem coisa que isso acontece, né? Tem vezes que isso acontece. E os católicos? Tem os maus católicos. Porque, pelo que eu sei, quem mais representa a igreja católica são santos. Você viu algum santo fazendo isso aí? Sabe, provocando guerra? Não. Os santos foram o quê? Martirizados, foram mortos por motivo de fé, pô. Então, nada a ver, né? E o que acontece? E aí, para finalizar, porque o vídeo já tá grandão, né? Eu não quero chegar a 25 minutos, cara. É sério. E aí, é isso. O liberalismo contribuiu diretamente para o Estado laico, que gerou o comunismo, que gerou o ateísmo militante, e agora vocês vão dizer que são oposição assim 100%? Eu penso que não, cara. Assim, eu respeito assim o empenho, eu respeito assim o nível, né, de debate, vocês são determinados nisso, assim, no ramo econômico, mas no ramo cultural, tipo, no ramo econômico vocês já estão devendo muito, mas no ramo cultural, cara, 23 minutos, valeu.